Vamos andando e semeando. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8, de 4 a 8. Esse texto fala da palavra de Deus como uma boa semente que é lançada no solo dos corações. Mesmo sendo a mais poderosa das sementes, ela vai depender do tipo de solo onde será semeada para que possa produzir uma grande colheita. Aqui está a ideia central deste texto. No capítulo 19 de Lucas, encontramos a história de Zaqueu, que ilustra o poder transformador dessa semente de vida quando cai num solo propício. Foi assim na vida de Zaqueu e será assim na vida de todos que deixam a palavra brotar e frutificar em seus corações, gerando salvação e mudança de vida. As pessoas em nossos dias estão cada vez mais necessitadas de Deus. O grande problema é a dureza dos corações. Os corações humanos têm sido solos áridos e refratários à palavra do Senhor. O texto lido fala da parábola do semeador. Nesse contexto, o semeador é Jesus, mas representa qualquer um de nós que compartilha a palavra de Deus, que é essa semente bendita. O discípulo de Jesus não pode perder de vista que ele é tão somente um semeador, não um convertedor. O apóstolo Paulo adverte sobre isto, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Atentemos para isto. O texto apresenta 4 tipos de solos que são figuras representativas dos corações humanos. O solo duro, da beira do caminho. Jesus descreve 4 tipos de solos, sendo que 3 deles não produzem frutos. O solo duro representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo leve a semente embora. Como esse solo ficou assim duro? Jesus fala aqui de um lugar que era caminho, era passagem dos transeuntes. Ali a terra era batida, compacta, o que caísse sobre ela as aves do céu viriam buscar. As aves são figuras representativas de ações demoníacas. Muitos recebem a palavra, mas logo deixam que ela seja levada dos seus corações por essas ações. O solo rochoso. Esse solo ilustra o ouvinte que se comove com facilidade e aceita emocionalmente a mensagem, mas seu interesse logo vai morrendo, visto que não há profundidade suficiente para as raízes crescerem. As igrejas estão lotadas de quase crentes, professos e batizados, mas não regenerados. Esses não aguentam a hora da provação. O sol aqui representa as dificuldades que enfrentamos na vida cristã. O solo é bom para as plantas quando elas têm raízes profundas, mas se o solo é raso, elas morrem queimadas. As provas aprofundam as raízes dos verdadeiros cristãos, mas expõem a superficialidade do falso cristão. O solo com espinhos. Esse solo ilustra as pessoas que não se arrependem e não arrancam as ervas daninhas que prejudicam a colheita. Aqui encontramos um espírito mundano que coloca os valores do mundo acima dos valores do reino de Deus. Esse vive o aqui e agora, não consegue contemplar a eternidade. Aqui a quantidade de espinhos sufoca a boa semente. Os cuidados, riquezas, conceitos e deleites da vida na terra são como espinhos que impedem que o solo se mantenha produtivo e sustentável. As igrejas estão cheias de cristãos fracos, preocupados e ansiosos com os cuidados deste mundo. Quem tem coração cheio de espinhos chega perto da salvação, mas ainda está longe de produzir frutos dignos de arrependimento. O solo bom e apropriado. Jesus diz que somente este solo é produtivo. Ilustra aquele que ouve a palavra, compreende o que ela diz e a retém em seu coração. Aqui a verdadeira regeneração. Esse prova que é salvo porque foi transformado e produz frutos dignos de arrependimento. Nem todos os cristãos produzem a mesma quantidade de frutos, mas todo verdadeiro cristão
produz algum tipo de fruto para a glória de Deus e como evidência de sua genuína conversão. Jesus contou essa parábola como incentivo aos discípulos no ministério que estavam prestes a exercer e como encorajamento para nós hoje. Não podemos perder de vista que somos apenas e tão somente semeadores, não convertedores, repito. Às vezes semeamos muito e colhemos pouco. A culpa não é do semeador, nem da semente, mas do tipo de solo no qual a semente cai. Nunca devemos deixar de semear pelo fato de não conhecermos o tipo de solo no qual a semente está caindo. Não cabe a nós conhecer, fomos chamados para semear. Semeemos e façamos isso à medida que andamos. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.